Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 20 do capítulo 3 do volume 1 do livro Curso de Física Básica do professor Moisés no Senvai. A questão diz o seguinte: numa ultracentrífuga girando a 50.000 RPM, rotações por minuto, uma partícula se encontra a 20 centímetros do eixo de rotação. Calcule a relação entre a aceleração centrípeta dessa partícula e a aceleração da gravidade, sendo dada por g aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, essa é uma questão dentro do conteúdo sobre movimento circular uniforme, e o que precisamos encontrar é determinar a aceleração centrípeta e, ao final, ver o quanto a razão entre essa aceleração centrípeta e a aceleração da gravidade. Basicamente, a gente vai dividir a aceleração centrípeta encontrada com a aceleração da gravidade e ver quantas vezes g é essa aceleração centrípeta, tá certo? Mas antes de começarmos, o que a gente precisa fazer é ver a conversão de rotações por minuto para rotações por segundo e lembrar que 1 Hz é uma rotação por segundo, né? Hertz é o inverso do segundo, tá certo? Então, basicamente, a gente vai converter esse dado aqui de 50 RPM em Hertz. Aí, uma vez feito isso, nós temos a frequência. E aí, com isso, calculamos a velocidade angular, tá certo? Lembrando que a velocidade angular é dada por radianos por segundo, tá certo? Então, isso é dado por 2π dividido pelo período, que por sua vez, como o período é o inverso da frequência linear, então isso é 2πf. E aí, convertendo esses 50.000 RPM para Hertz, né? Então a gente tem a frequência nas unidades corretas e conseguimos assim, como ômega é 2πf, calcular a velocidade angular. Com a velocidade angular em mãos, nós podemos calcular a aceleração centrípeta, né? Porque a aceleração centrípeta ela é dada por V2 sobre R, e V é dado por ômega R. E aí, consequentemente, a gente tem que a aceleração centrípeta vai ser ômega ao quadrado, R ao quadrado dividido por R, então isso é dado por ômega ao quadrado R. Então, todo esse procedimento que eu estava a destacar é para poder determinar o valor de ômega. Então, com o valor de ômega em mãos, basicamente é substituir na expressão da aceleração centrípeta e o valor do raio, né, que essa partícula está sobre um eixo de rotação rodando, né, girando aí com movimento circular uniforme, foi dado também de 20 centímetros. E aí a gente só converte centímetro para metro, lembrando que 1 centímetro é 10 elevado a menos 2 do metro, tá certo? Então, com isso, a gente tem o ômega e o R e consegue calcular a aceleração centrípeta. Então, como sempre faço, né, discutido inicialmente a questão, vamos lá tomar nota cada um desses passos. Então, iniciando esquematizando o problema. Então, a gente tem uma partícula descrevendo uma trajetória circular com um raio de 20 centímetros, que convertido para metros, né, a gente multiplica por 10 elevado a menos 2, o que faz a conversão para metros. Então, 20 centímetros corresponde a 0,2 metros, tá certo? Então, temos aqui uma partículazinha descrevendo a trajetória circular com raio R de 0,2 metros, ok? E aí, RPM significa rotações por minuto. 1 RPM é uma rotação por minuto. Então, isso é um rot, né, uma rotação, dividido por 1 minuto. Tá certo? Então, isso é um rot por 1 minuto. E 1 minuto tem 60 segundos. Então, 1 RPM significa a razão de uma rotação dividido por 60 segundos. Tá certo? E aí, o Hertz, né, que é na unidade que a gente precisa utilizar, 1 Hertz ele é o inverso do segundo, né? Então, ele implica ser uma rotação dividido por 1 segundo. Então, o que a gente tem, escrevendo 1 RPM em Hertz, é o quê? Então, das equações 1 e 2, a gente pode relacionar quanto equivale 1 RPM em Hertz, tá certo? Então, a gente tem que uma rotação por minuto é uma rotação por 60 segundos, então eu só isolei 1 sobre 60, tá certo? De uma rotação por 1 segundo. Porque uma rotação por 1 segundo é exatamente 1 Hertz, tá certo? Então, a gente vê que converter rotações por minuto para Hertz é pegar o valor e dividir por 60, tá certo? Então, isso implica que uma rotação por minuto é 1 sobre 60 do Hertz, tá certo? Então, está aqui
Essa é a nossa conversão que a gente precisa fazer. Uma rotação por minuto é 1 sobre 60 do Hertz. E aí, com isso, a gente pode converter os 50, dado da questão, né, os 50.000 rotações por minuto em Hertz. Basta dividir isso por 60, tá certo? Então, os 50.000 rotações por minuto equivale ao quê? 50.000 rotações por minuto equivale a 50.000 dividido por 60 Hz, o que dá aproximadamente 833,33 Hz. Então, com isso, a gente tem aí a nossa frequência, tá certo? A nossa frequênciazinha F. E aí sabemos, né, do movimento circular que a velocidade angular, ela é dada por radianos por segundo, né? Então, ela vai ser dada por 2π dividido pelo período, que por sua vez a gente sabe que o período é o inverso da frequência. Então a gente pode escrever em termos da frequência, que é o dado que vamos utilizar, tendo em vista que a questão nos forneceu que essa ultracentrífuga fazia 50.000 rotações por minuto, que a gente converteu para Hertz, e aí com isso a gente consegue utilizar aqui, substituindo o valor de Fzinho nessa equação de número 5, tá certo? Então, com isso, a gente consegue determinar a nossa velocidade angular, tá certo? Então, substituindo, né, o dado da equação 4 na equação 5, a gente tem o quê? A gente tem, né, que ômega é 2π vezes 833,33 Hz, tá certo? O que vai dar o valor de aproximadamente 5,23 vezes 10 elevado a 3 rotações por segundo. Pronto. Temos o ômega, agora é só substituir na aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta é dada por quê? Por v ao quadrado dividido por r, e lembrando que v é ômega r, então fazendo essa substituição, como eu fiz lá na explicação no começo da questão, isso vai resultar em ômega ao quadrado vezes r, ok? Então pronto, então vamos substituir esse valor aqui e o valor do raio, né, de 0,2 do metro, ok? Então vamos lá, só substituir os valores agora. Então, substituindo os valores, a gente obtém o quê? Que a aceleração centrípeta vai ser o 5,23 vezes 10 elevado a 3 ao quadrado, tá certo? A ao quadrado, vezes o raio de 0,2 do metro, resultando no valor de aproximadamente 5,48 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo ao quadrado. Só que a questão nos pediu para ver, né, em termos da aceleração da gravidade do G de 9,8 metros por segundo. Então, basicamente, a gente vai pegar essa resposta da aceleração centrípeta e dividir por G, tá certo? É uma forma de comparar, é ver o quanto a C é de G. Então, a gente vai calcular a razão da aceleração centrípeta dividido pela aceleração da gravidade. Então, isso é fazer 5,48 vezes 10 elevado a 6 dividido por 9,8. Né? As unidades vão cortar, né? Que aqui é metros por segundo ao quadrado, aqui é metros por segundo ao quadrado, então a gente corta as unidades. Então, isso vai nos fornecer que a aceleração centrípeta aí dessa ultracentrífuga, né? Dessa partícula, né? Descrevendo esse movimento circular nessa ultracentrífuga, é aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 5 vezes maior do que a aceleração da gravidade, tá certo? Por isso, do prefixo aqui de ultra, né? Porque você nota uma aceleração gigantesca, tá certo? Então é isso, pessoal. Nessa videoaula exercício, resolvemos essa questão do livro do professor Moisés Nussen-Vai, que envolve o movimento circular uniforme. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.